Grande salve, guerreiros, guerreiras, delegados, futuros delegados, delegadas da Paraíba, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vamos dar sequência hoje à nossa live. E a galera agora que vai entrando, galera, vamos entrando, vamos compartilhando, porque hoje é a nossa live. Ontem a live já foi muito boa, né? Cá entre nós. Ficou muito bacana a live de ontem. Mas a live de hoje também tem muito conteúdo para tratarmos, né? Então a galera que vai entrando aí, vamos compartilhando, vamos divulgar essa live aí, vamos divulgar, né? Forte abraço, Paulo Emílio. Poços de Caldas, Minas Gerais, galera de Minas sempre presente. E o resto do pessoal, da onde vocês estão falando? Eu sou o delegado Espírito Santo, 10 anos de carreira já, né? Indicando aqui, como sempre, meu livrinho, Delegado de Polícia em Ação, pela editora Jus Podium. Livro que eu reputo, eu até brinco com ele. Sem ele você não passa no concurso de delegado, né? Porque é muito conteúdo que trabalha aqui, voltado especificamente para carreira de delegado, para o concurso de delegado, né? Galera do Rio de Janeiro, Sergipe, forte abraço. Tempo que eu não vou no Rio de Janeiro, cidade muito boa. Fortaleza, cidade linda, né? Então, pessoal, galera do Brasil inteiro, vamos compartilhando, pessoal, vamos compartilhando, tá? Na live de hoje, nós vamos começar um bate-papo. O tema central é captação ambiental. Mas antes disso, eu vou conversar com vocês sobre um aspecto jurisprudencial muitíssimo interessante relativa à interceptação como um todo, né? Telefônica, ambiental. Então são vários detalhes aí jurisprudenciais até para vocês terem esse conteúdo para o dia da prova, tá? Então, pro pessoal aí que tá chegando agora de Jacaraú, Jacaraú eu não conheço não, mas Paraíba, local lindo, né? Estamos com um concurso de delegado agora para Paraíba. Pessoal também de João Pessoa, Maritânia, forte abraço. E, professor, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada. Então, eu vou começar, como eu estava mencionando, né? Falando alguns aspectos jurisprudenciais, até que vocês podem utilizar numa prova, no dia da prova, inclusive para peça prática. E na sequência eu vou montar com vocês então a captação ambiental. Eu estou vendo várias pessoas, inclusive eu vi 2 professores comentando ao longo das últimas semanas, apostando, né, na captação ambiental como uma das potenciais peças para o concurso de delegado da Paraíba. E por que isso? Primeiro, porque é um assunto extremamente novo, né? Extremamente novo. A sua regulamentação, só pegando aqui, foi inserida na Lei de Interceptações Telefônicas em 2019, né? É o artigo 8A da Lei 9296, regulamentação base do tema, tá? Então foi inserida aí em super recente. E mais do que isso, é uma medida que ela nunca foi cobrada até então, né? E se a banca quiser inovar, sem dúvida, essa tem tudo para ser a potencial medida cautelar, vamos dizer assim, para esses concursos que estão vindos na sequência, né? Paraíba, Paraná e Mato Grosso do Sul, beleza? Pessoal, e então eu vou falar da jurisprudência, né? Vamos começar a captação ambiental e vamos montar a estrutura da captação ambiental desde o endereçamento, passando pelos elementos de referência, o preâmbulo, fatos, direito. A parte do direito, inclusive, ela é muito próxima do estudo da interceptação telefônica, né? Como a gente vai ver, indo para a parte dos pedidos e finalizando com a chancela final, que é um dos pontos que nós vamos trabalhar neste vídeo, tá? Então, último pedido aí para vocês fazerem o compartilhamento da live. Sempre importante divulgar conhecimento, tá bom? Pessoal, então, vamos lá.
Como eu falei com vocês, antes de entrar na peça propriamente dita, eu quero conversar com vocês sobre interceptação como um todo, de forma mais específica alguns aspectos jurisprudenciais. Olha que interessante. A interceptação telefônica, primeiro uma questão conceitual bem rápida, né? A interceptação telefônica é quando A conversa com B, sendo que C grava a conversa de A e B, e A e B não tem conhecimento, né, dessa gravação feita por C. A, B, C gravando a conversa em conhecimento dos dois. Então isso é interceptação telefônica e o tema é regulado então pela lei da interceptação telefônica. E a grande pergunta que eu faço para vocês, tema inclusive, só pegando aqui, que foi objeto da delegado de polícia Mato Grosso, Banca CESP, delegado de polícia Mato Grosso, Banca CESP 2017, julgado super recente. E eu pergunto para vocês o seguinte, na interceptação telefônica, por óbvio, tem a aplicação da lei de interceptação telefônica. Contudo, e a questão é essa, imagine que nós não estejamos num caso de interceptação telefônica, mas num caso de gravação telefônica. No caso, portanto, no caso, então, de uma escuta telefônica, aplica-se ou não se aplica a lei da interceptação telefônica, uma escuta telefônica? Em outras palavras, e aqui vai de forma mais direta, numa escuta telefônica, numa interceptação eu tenho A, B, C gravando. Numa escuta telefônica eu tenho A e B conversando, C gravando, mas C e B estão em conjuntos, um sabe do outro. Então na escuta telefônica, um dos envolvidos na conversa gravada, né, tem conhecimento, então, na conversa que está sendo ali travada e está gravando essa conversa. E a pergunta é, no caso de escuta telefônica, eu aplico ou não aplico a lei de interceptação telefônica? Em outras palavras, no caso de escuta telefônica, eu necessito de prévia autorização judicial e de consequência de uma representação do delegado de polícia de uma escuta telefônica? Essa é uma pergunta importantíssima, que foi objeto super recente de delegado Mato Grosso, de Mato Grosso 2017, Banca CESP. Por que isso é importante? Por que eu estou deixando essa dica aqui para vocês nesse início de conversa? Né? Porque, a depender do seu material de estudo, a doutrina é extremamente divergente. Só para vocês terem ideia, a nível doutrinário, na doutrina, de um lado nós temos Nestor Távora, Rosmar Alencar, Marcelo Novelino, Luiz Flávio Gomes, Silvio Maciel. Eles entendem pela aplicação da lei de interceptação telefônica também nas escutas. Tá? Também nas escutas. Ou seja, o delegado precisa, para a prova ser lícita, representar ao juiz, porque a lei é aplicada nesse caso. Por outro lado, nós temos o Marcelo Habib, Marcelo Polassi Lima, Torquato Avalio, né, que entendem que a lei da interceptação telefônica se aplicam única e exclusivamente à interceptação telefônica e que a escuta ela não necessita de prévia autorização judicial. E aí vem o concurso de delegado Mato Grosso 2017, Banca CESP, questiona exatamente isso. E qual é a posição do STF, que a banca indicou como posição atual e que vários autores também indicam? Para o STF, a escuta telefônica se equipara para todos os fins à interceptação telefônica, sendo necessária prévia autorização judicial e representação do delegado de polícia, envolvendo, nesses casos, a escuta telefônica. E por que eu estou fazendo todo esse aparte com vocês? Muitas das pessoas não se tocam que,
Quando você estuda a interceptação telefônica e a formatação de uma interceptação telefônica, de uma representação, você acaba estudando, via de consequência, também a representação para a escuta telefônica, que segue a mesma estrutura, a mesma base, tá? Então, isso é importante porque tanto a escuta telefônica quanto a interceptação telefônica seguem essa regra base, tá? Por que eu estou fazendo esse paralelo da interceptação telefônica e escuta telefônica sobre algo que eu preciso falar agora com vocês, que é a captação ambiental, a interceptação ambiental e a escuta ambiental. A interceptação, ela pode ser telefônica ou ambiental. A escuta, ela pode ser telefônica ou ambiental, entenderam? Então, essas questões têm que ser trabalhadas porque quando eu falo com vocês em captação ambiental, de forma mais específica, interceptação ambiental, já temos vários doutrinadores que entendem que pela aproximação da interceptação telefônica com a escuta telefônica, essa mesma lógica de raciocínio tem que ser aplicada também aonde? Na interceptação ambiental com a escuta ambiental, que é o tema que eu vou trabalhar com vocês agora na sequência. Então, segundo essa doutrina, quando o delegado precisa representar pela interceptação ambiental, a mesma estrutura vai ser aplicada também para onde? Para a captação ambiental, tá? Então, esse é o ponto que eu queria abrir com vocês no aspecto jurisprudencial sobre o tema. Tema riquíssimo, inclusive pode ser cobrado de vocês no concurso, né? Só para vocês terem aí o material completinho na mão de vocês, o julgado a que a CESP se referiu de 2017 e que vários doutrinadores ainda colocam como julgado referência sobre o tema, só pegar aqui para vocês, é o HC 91867. HC 91867, tá? HC 91867. Então, finalizamos essa parte jurisprudencial, beleza? E agora, vou começar com vocês efetivamente a montar a peça prática. E só lembrando que ontem nós tivemos a nossa primeira live em que nós aprendemos a montar de forma genérica uma peça prática. Se você não viu, eu sugiro muito que você olhe a live de ontem, porque ela está extremamente rica de conteúdo. E amanhã teremos a nossa terceira live da sequência, tá? No qual nós vamos trabalhar amanhã o despacho para a lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Só uma correção, o HC que o colega citou aí, né? Esse HC mesmo é de 2012, o concurso que é de 2017, concurso público de delegado foi em 2017, e esse concurso faz referência a esse HC que você citou aí, mas esse HC ele é de 2012, é colocado então como julgamento e entendimento atual do STF. Professor, para o STJ segue ou não segue a mesma linha do STF? Pergunta do Teles, né? Essa é uma excelente pergunta, porque o STJ volta e meia tem decisão do lado, depois muda, vai para o outro. Então, o STJ, nesse ponto, não é de fato o tribunal mais confiável. Se não me engano, hoje, o STJ está seguindo a mesma linha do STJ e exigindo, sim, a interpretação, a autorização prévia do tribunal, tá? A autorização prévia do Poder Judiciário e a aplicação, via de consequência, né, da lei da interceptação telefônica. Beleza? Pessoal, é isso aí. Vamos então agora iniciar propriamente dito o tema que vocês tanto querem, né? A estruturação de
todos os pontos de uma interceptação ambiental, ou a doutrina trabalha isso muito como sinônimo, né? Interceptação ambiental como sinônimo de captação ambiental, tá? A aula de ontem, o colega perguntou, a aula de ontem está gravada aqui no meu Instagram. Só procurar o post, 2 posts, 3 posts para trás, você tem acesso ao conteúdo, tá? E lembrando que eu não posso deixar de falar com vocês, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou abrir o meu desconto de Black Week, tá? No meu site www.brunozanotti.com.br. Black Week amanhã, nossos cursos estarão com até 50% de desconto, tá? 50% de desconto, conteúdo bem bacana para vocês. E coisa rara, raríssima, teremos também com poucas vagas valor promocional para o curso com correção individualizada. Eu nunca abri esse curso com desconto até hoje, é a primeira vez, poucas vagas só por causa da Black Friday. Vamos então agora pegar aqui a captação, também conhecida como interceptação ambiental. Tenha em mente o seguinte: primeiro, tanto a interceptação telefônica quanto a interceptação ambiental tem muitos pontos de contato, muitos pontos similares, principalmente na estruturação do pedido. E as duas, elas são regidas pela lei 8, esqueci o número da lei, pela lei, 9296/96, 9296/96. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte: vários desses dispositivos relativos à interceptação ambiental foram inseridos pelo pacote anticrime, tá? Pelo pacote anticrime. E alguns deles, que inclusive impacta, que até o colega colocou aí a questão das gravações só direcionadas para a defesa, são pontos que foram inaugurados, houve a derrubada de alguns vetos do pacote anticrime, e caso você queira dar uma lida sobre todos os dispositivos que tiveram derrubada do veto pacote anticrime, eu vou colocar aqui para vocês como vocês conseguem esse material que eu escrevi, analisando todos os vetos que foram derrubados, de graça para vocês, está disponível na internet, tá? Prestem atenção para vocês terem acesso ao conteúdo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão no site da editora Juspódio e vocês vão buscar meu livro, Delegado de Polícia em Ação. É meu livrinho aqui, né? Que eu trabalho com vocês, tem modelos de peças práticas, doutrina, tudo. E vocês vão clicar aqui em atualização. Quando vocês clicarem, vocês serão direcionados para esse material de 45 páginas. São os principais julgados que eu estou trabalhando aqui do ano de 2021. O livro está atualizado com esse material aí até agosto desse ano, tá? Até agosto. E vocês vão no tópico, né, um dos tópicos que vai trabalhar a derrubada do veto, o tópico 28, tá aqui na íntegra o tópico dele, falando sobre a derrubada do veto. Eu coloco aqui as 3 correntes doutrinárias sobre o tema, tá bom? Então é só pegar e se atualizar sobre a temática, sobre os debates que estão acontecendo, cito os doutrinadores aí debatendo todas as questões, tá? E todos os principais julgados de 2011, inclusive relativos a esse tema que nós estamos trabalhando agora, que é a captação ambiental, tá tudo nesse material, tá? Então não deixe de baixar, porque ele é gratuito para vocês no site da editora Juspódio. Já tá lá disponível, tá? E agora em novembro, acho que no final de novembro, início de dezembro, eu vou liberar a 3ª nota de atualização do meu livro, e vai estar no site também, com mais conteúdos aí, mais novidades para atualizar a obra até novembro, né? Que foi uma promessa que eu fiz,
Está na nota da edição desse livro que eu iria manter o livro atualizado por 1 ano após a data de publicação. O livro foi publicado no início de dezembro e então eu estou mantendo ele 100% atualizado por 1 ano até após a data da sua publicação. E a última nota de atualização já está quase pronta. Eu vou liberar aí ao longo dos próximos 10 a 15 dias. Beleza, galera? Vamos lá agora para o ponto que vocês querem efetivamente e trabalharmos então a interceptação ambiental, também conhecida por parte da doutrina como captação ambiental. Só abrindo aqui o meu material que eu quero mostrar para vocês. Na live de ontem, vários alunos pediram para mim o material de suporte que eu usei, né, para dialogar com vocês. Já mandei para todo mundo que me solicitou, já está no e-mail de vocês, o material da live de ontem. Se vocês quiserem o material de hoje, é só fazer o mesmo procedimento. Terminando a live, você me manda um e-mail no direct, deixa seu e-mail, porque aqui no Instagram eu não consigo mandar arquivos, né? Então tem que mandar para o seu e-mail. Deixa o seu e-mail que eu mando o material que eu vou utilizar aqui com vocês na sequência, beleza? Vamos lá então, pessoal, sem maiores delongas. Interceptação ambiental. Como eu falei com vocês na live de ontem, endereçamento. O endereçamento em nada se diferencia dos temas que nós vimos ontem, né? Quais foram os que nós vimos ontem? Só para vocês lembrarem. Nós temos uma regra geral que ela responde por 99% dos casos. Excelentíssimo juiz de direito, seguido de um endereçamento para crimes contra a vida, júri, né? E por fim, o terceiro cenário de foro por prerrogativa de função. Um exemplo aqui do caso é Tribunal de Justiça, mas pode ser qualquer outro foro, né? A depender da autoridade a qual a investigação está sendo direcionada. Tá? Então, até aqui, em nada se diferencia do material e da estrutura que nós vimos ontem. E eu vou mencionar muito a live de ontem, porque ontem nós montamos o esqueleto. E eu quero mostrar para vocês que, se vocês pegarem o esqueleto de ontem e adequar ele a qualquer peça, vai ser meio que preencher os espaços vazios, entendeu? Essa é uma proposta central de uma didática com qual eu trabalho. Ao invés de jogar vários modelos com vários conteúdos diferentes e estruturas diferentes, não. Eu tenho uma estrutura base no qual eu aplico todos os detalhes inerentes a cada uma das peças, facilitando a aprendizagem, memorização, né? Na sequência, como nós vimos ontem, nós temos o quê? Elementos de referência. O elemento de referência, o único que eu considero obrigatório. Professor, preciso colocar o crime, preciso colocar a tipificação, preciso colocar a vítima, nada. Você não precisa colocar nada disso como elemento de referência. Só tem um que é efetivamente obrigatório, que é o número do inquérito policial. Né? Então, como vai estar aqui, você vai colocar o número do inquérito policial. Tá? O número do inquérito policial. Se você quiser, você pode jogar esse elemento de referência para onde? Para dentro do preâmbulo. Para dentro do preâmbulo, tá bom? E em relação ao preâmbulo, agora as coisas já começam a meio que preencher as lacunas, né? Preencher as lacunas. Vamos lá então. Só ajustar aqui para facilitar a minha vida. Aí, agora foi. Eu falei com vocês ontem que existem 2 dispositivos legais que legitimam a atuação do delegado de polícia e que vocês podem, sem restrição, sem exceção, aplicar em 100% das peças feitas por delegado de polícia, desde as medidas cautelares até um despacho para lavratura de APF, até portaria, para qualquer coisa. Quais são esses 2 dispositivos legais? O artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, 144, parágrafo 4º, e
o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830. Esses dois dispositivos legais de legitimação e atuação do delegado de polícia são coringas, servem para 100%, sem exceção, das peças práticas. Dito isso, vamos agora aqui então. Como que ficaria o preâmbulo? A polícia, aqui pegando referência da Paraíba, né? A Polícia Civil do Estado da Paraíba, por meio do seu delegado de polícia, ao final assinado, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, dentre outros dispositivos, observem os dois dispositivos coringas que eu falei para você. Os dois dispositivos coringas estão aqui, sempre presente. Na sequência, nós temos o quê? A legitimação específica da medida de captação ambiental, artigo 8º-A da Lei 9.296, fazendo remissão ao artigo da Constituição Federal, que regula o artigo 5º, parágrafo 1º. Então, esse é o primeiro ponto de distingue em relação à nossa estrutura básica que nós vimos no nosso bate-papo de ontem. Vem perante Vossa Excelência representar pela captação ambiental. E aqui é o quê? A identificação da medida cautelar, né? De sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Professor, posso colocar como padrão e pedir todos os três sinais? Pode, perfeitamente, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso, tá? Pode sim fazer uso dos 3. E aqui nós vimos o primeiro ponto. Observe o seguinte, o que muda de uma peça para outra efetivamente? É preâmbulo, requisitos específicos das medidas cautelares, que está na parte do direito, e o pedido. Tirando esses 3 detalhes, o resto é tudo igual. É uma estrutura só para isso. E essa é uma preocupação que eu falo com vocês, que é didática minha. Eu sempre trabalho no meu curso com um vídeo base, que eu ensino vocês todos os detalhes, né? Um pouco desse vídeo foi conversado ontem aqui na live, para então agora vocês só preencherem os espaços em brancos, né? É assim que eu trabalho nos meus cursos de peças práticas. Em relação aos fatos, vamos lá. Em relação aos fatos, não temos muito mistério, né? Por quê? Só arrumar aqui, só um segundo. Aí. Vocês têm que resumir de forma sucinta, focando no quê? Na tipificação e na medida cautelar. Tipificação e medida cautelar. A sua narração fática... Só beber uma água aqui. A sua narração fática é para direcionar para isso daí. E limitando a quanto? Se for o delegado da Paraíba, 10 a 15 linhas no máximo. 10 a 15 linhas no máximo para a parte fática. Controle de linhas vai ser um tópico importantíssimo para a sua aprovação. Você não pode, por exemplo, eu falei isso na live ontem, eu preciso repetir isso hoje. Vocês têm que ter isso em mente de forma muito clara. Desculpa, tá? Garganta já tá ruim essa hora, né? Observe o seguinte. Quando vocês estiverem montando a peça prática, primeira página são 30 linhas. Na segunda página, mais 30 linhas. Antes de terminar a parte prática, antes de terminar a primeira página, vocês já devem ter começado a parte do direito. Sinto dizer, vocês não podem jamais, em hipótese alguma, começar a segunda página, as outras 30 linhas, trabalhando ainda fatos. Isso é um problema seríssimo de controle de linhas que vocês não podem deixar, tá bom? Se for 90 linhas, Mato Grosso do Sul, quantas linhas para os fatos?
aí você pode trabalhar com algo em torno de 20 a 25 linhas tranquilamente, tá? Que vai sobrar muito espaço ainda para você trabalhar o resto da peça, né? 20 a 25 ir para, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Paraná a gente não sabe ainda quantas linhas será, né? Isso é um desafio a mais. Então, vá treinando com algo em torno de 60 a 90 linhas para PC Paraná. Seguindo, parte do direito, né? Do direito. Só acertar aqui um segundo. Em relação ao direito, vocês vão ver que a interceptação ambiental, a captação ambiental, ela se aproxima muito da interceptação telefônica, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico, isso é padrão meu, tá? Padrão meu. Primeiro tópico, abrir o direito com tipificação, para vocês nunca esquecerem essa informação. Esse é um outro ponto da minha didática que eu explico no curso, porque que eu não vou adentrar nessa explicação porque não é momento. Eu adoto essa fala aqui como algo padrão para várias peças, né, para as peças práticas, para as medidas cautelares. Vários doutrinadores colocam que vários doutrinadores colocam que é necessário que certas medidas, que as medidas cautelares não poderiam ser deferidas em casos que envolvessem causas de excludente de licitude, de culpabilidade, né? Essas situações. Então, exatamente por isso, por causa de parte dessa doutrina, esse é um ponto que eu explico o motivo no curso, mas eu adoto como padrão para as minhas peças. Efetivamente, essa redaçãozinha só é obrigatória para a prisão preventiva e de forma quase pacífica a doutrina leva também para a prisão temporária e alguns doutrinadores levam ainda para as demais medidas cautelares, tá? Seguindo então, na sequência, nós temos aqui a comprovação do indício de autoria e materialidade. Isso é o quê? Isso nada mais é do que o fumus comissi delicti. Então eu tenho isso daqui que eu coloco como padrão para todas as peças práticas. Isso daqui também é padrão para todas as peças práticas. Então, por enquanto, em relação a essa medida, eu não tenho nenhum ponto de distinção, tá? E na sequência, então, eu vou trabalhar com os tópicos dessa medida. A primeira dela é o seguinte. Nessa linha, o fato ora investigado constitui crime punido com pena máxima superior a 4 anos. A 4 anos. Observe o seguinte, acima você fez a tipificação. Então você pode muito bem colocar aqui, requisito da presente medida, né, vírgula, tal como exposto acima. Se você quiser ser redundante, né, tal como exposto acima. Nem estou vendo aqui a digitação do teclado. Tal como exposto acima. Então, esse aqui é o primeiro ponto de distingue e específico dessa medida cautelar. Tá? Na sequência, nós temos que comprovar a questão da subsidiariedade da medida, que é algo específico também desta medida cautelar. Então, mais um ponto de distinção específico para essa peça. E professor, e essa é uma questão muito interessante. O que significa subsidiariedade da medida? Imagine o seguinte cenário que já foi cobrado pela própria CESP em concurso anterior. Assalto a banco. Várias pessoas, vários autores, tá? Todos capuzados, cobrindo o corpo, sem nenhuma informação visual.
e um deles somente dialogando com as pessoas e dando voz de comando, né, para pegar o dinheiro, fazendo pequenos furtos nas pessoas ali presentes. Na sequência, você tem ali, né, uma investigação. Consegue-se, por meio da investigação trabalhada, não lembro detalhes do caso, mas eles conseguem números telefônicos, linhas telefônicas, no caso narrado. E a investigação afirma o seguinte: no banco tinham cerca de 25 testemunhas, 4 foram ouvidas, sendo que não existiam mais informações novas a serem trabalhadas, já que a primeira e a segunda testemunha haviam esgotado as informações relevantes para a investigação. E a grande questão é, será que por eu ter tantas pessoas ainda para serem ouvidas, isso por si só inviabilizaria uma interceptação telefônica? Ou ainda, trazendo isso para outro cenário, imagine um caso muito próximo disso daí para uma captação ambiental, que também é uma medida subsidiária. E aí eu pergunto para você, a existência de testemunhas ainda para serem ouvidas é capaz de afastar o cabimento de uma interceptação telefônica, de uma captação ambiental? Essa foi a pergunta feita pela CESP. O que vocês me dizem? Nesse cenário, você, enquanto delegado de polícia, enquanto presidente da investigação criminal, você poderia ou não poderia fazer uso dessas medidas cautelares? Como que você se pronunciaria no dia da prova se isso lhe fosse questionado? Você saberia como se colocar? Atentem-se o seguinte, prestem atenção. No caso da CESP, a CESP entendeu, e de forma correta, a meu ver, que o requisito da subsidiariedade foi preenchido. O requisito foi preenchido de modo a ser admitido o uso de medidas subsidiárias, como a interceptação telefônica ou, nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, a captação ambiental. Então, exatamente por isso que não é necessário, obrigatoriamente, não existirem mais elementos a serem produzidos, mas sim que esses elementos não tragam maiores informações para a medida, tá? Então esse é mais um requisito específico desta medida. Na sequência, outro requisito específico da medida, né? Que acontece? O artigo 8º, ele determina que o requerimento, a representação do delegado, deve fazer o quê? Descrever o local e a forma de instalação da captação ambiental. Isso deve constar da sua representação da captação ambiental. E atentem-se para o seguinte, esse é um elemento extremamente específico para captação ambiental. Exatamente por isso que, prestem atenção, exatamente por isso que, muito provavelmente, esse tópico vai ter uma pontuação extremamente relevante em caso de cobrança dessa medida cautelar. Então, atente-se para esse detalhe. Qual é o local? Qual é a forma de instalação? Será por meio de uma busca e apreensão, por exemplo, no período noturno, no escritório? Será que durante o dia policiais disfarçados vão lá e colocam um dispositivo em algum lugar embaixo de uma mesa, por exemplo? Como será essa instalação? Isso tem que ser descrito. A forma de instalação do dispositivo da captação ambiental. Só que não existe uma resposta a priori correta para todos os cenários. Isso vai depender do que a questão vai narrar para você no dia da sua prova. Entenderam? Então esse é um ponto
importantíssimo, importantíssimo relativo a essa medida, tá? Finalizamos então a parte do direito. Como eu falei com vocês, os pontos de distingue são o quê? Preâmbulo, parte do direito e a parte dos pedidos, né? Esse modelo que eu estou trabalhando com vocês aqui, que eu estou colocando aqui na tela para vocês analisarem junto comigo, é um modelo presente no nosso Caveirão. Caveirão é um material nosso do curso de peças práticas. Todos os meus cursos têm o mesmo material, o Caveirão. Um material de mais de 100 páginas, onde eu trabalho aspectos doutrinários, jurisprudenciais de cada peça e modelos das principais peças feitas pelo delegado de polícia. Hoje, o Caveirão, ele possui, só abrindo aqui, um segundo. O Caveirão, para você que não conhece o Caveirão, é esse daqui, super atualizado. A última atualização que eu fiz nele é no dia 15. Né? O sumário, ele conta com várias peças, né? Tem uma questão aqui de quase 10 páginas em que eu vou trabalhar com vocês para explicar a questão do foro prerrogativa na investigação. E depois vamos trabalhar aqui portaria, indiciamento. Esse nós vamos ver amanhã, decisão para a lavratura de APFD. Medida cautelar da Lei 11.340. Busca, sequestro, preventiva, temporária, relatório de IP, medida cautelar diversa da prisão, interceptação, renovação da interceptação, essa que nós estamos vendo agora, né? Quebra de sigilo de dados, registro de conexão. Essa é uma lista que vocês têm que ter na cabeça, tá? As principais medidas do delegado: infiltração de agentes virtuais, ação controlada, tá? Quebra de sigilo bancário, coleta de material biológico para fins de identificação criminal, incidente de insanidade. Vai anotando a lista, que a lista é longa, por isso que o material é grande, né? E finalizando aqui o último, que é a colaboração premiada, que tem mais umas 5 páginas sobre isso. E nesse material eu analiso todos os pontos de doutrina e jurisprudência, tá? E não posso, por fim, antes de a gente ir para o pedido, último recadinho para vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, abre a nossa Black Week, tá bom? 50% de desconto para o curso com autocorreção. E no curso com correção individualizada, somente 30 vagas, também dá uns 35% de desconto, tá? Em relação ao valor no nosso site, brunozanotti.com.br. Não deixe de conferir, porque o valor, nunca vendi o curso nesse preço. Isso não é mentira, tá? Não é mentira, tanto um quanto o outro. Todas essas medidas que eu citei para vocês tem no curso disponibilizada, tá? Nosso material é bem completo. Então vamos lá para o nosso último tópico em relação aos pedidos. Só consertando aqui o material. Vamos lá. Vamos lá. Último tópico, a parte dos pedidos. Em relação aos pedidos, vamos lá. Em razão dos motivos de fato e de direito acima expostos, representa-se pela captação ambiental de sinais, né, eletromagnéticos, ópticos e acústicos, pelo prazo de 15 dias. O prazo tem que constar. Medida essa a ser implementada no... E aí você tem que informar o endereço. Se a questão não informar o endereço, você deixa em branco, né? Que às vezes a polícia tem conhecimento do endereço, mas a questão não narra para você o endereço, né? Mas a polícia sabe do endereço. Então, só passar isso aqui para a próxima página para ficar mais fácil. Aí. Potencial local para conversas citar os alvos, se possível, os alvos que terão os áudios então captados. Na sequência,
Postula-se também a decretação do sigilo desta medida, né? Observe o seguinte, essa parte inicial é algo comum a todas as peças práticas do legado de polícia. Só que aqui eu coloquei a referência legal, só para, né, fechar e deixar bonitinho aí o material, entendeu? Ademais, seja possibilitada a competente manifestação do membro da MP, também é algo, como eu falei ontem para vocês podem colocar como padrão para suas peças práticas, tá? Aí vem local e data e a chancela final. Essa é a medida, é a estrutura base de uma captação ambiental. Só que tem uma sacada fantástica sobre o tema que muitas pessoas não vão se tocar no dia da prova. E eu estou deixando ouro aqui para você nesse momento. Esse ouro também está no nosso caveirão. A captação ambiental, diferentemente da interceptação telefônica, eu tenho o apoio da empresa de telefonia que faz todo o trabalho árduo para mim. Na captação ambiental, isso não acontece. Na captação ambiental, a polícia precisa ir lá e inserir e colocar o dispositivo para captar os áudios. Seja no ambiente público, uma repartição pública, seja no ambiente privado, um escritório, né? Mesmo num ambiente público, com uma repartição pública, ainda assim ela é uma área privada. As pessoas não têm acesso a todas as áreas públicas. Por exemplo, uma delegacia de polícia. Você não vai conseguir um fácil acesso. Uma secretaria do Estado, você não vai conseguir um fácil acesso. Apesar de serem, entre aspas, áreas públicas, ela tem um nível de restrição de acesso, como tudo na vida, né? Nessas áreas em que o acesso não lhe é facultado facilmente, muito provavelmente, nesse cenário, você vai ter que fazer uma acumulação da medida da captação ambiental com o quê? Com a busca e apreensão. Por quê? Porque a medida de busca ela vai te fazer adentrar nessas residências, muito provável em horários não comerciais. E aqui vale trabalhar com vocês um exemplo muito interessante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes, né, autorizando o ingresso da polícia em recinto profissional em escritório durante o período noturno para fins de instalar equipamento de captação acústica, para fins de escuta ambiental, para fins de captação ambiental, para fins de interceptação ambiental, sem que isso importe em violação, né, do período noturno, já que nós estamos falando aí em local profissional. Então, a busca e apreensão sendo cumprida, nesses casos, no período noturno, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma válida. Então, atentem-se para isso, porque é possível, sim, o cumprimento no período noturno, hipótese em que, ou mesmo durante o dia, de forma disfarçada, né, ou com apoio de outros setores, né, em áreas sem acesso, mas com o uso do mandado de busca e apreensão, principalmente no período noturno, né, para você não deixar claro que será implementada alguma medida naquele local. E observe o seguinte, esse tema, que era a inovação jurisprudencial, ele foi incorporado à lei da interceptação telefônica pelo pacote anticrime. Houve a derrubada, se eu não me engano, isso mesmo. Houve a derrubada do veto, foi vetado pelo presidente, o Congresso derrubou o veto e o dispositivo, então, se transformou no artigo 8º-A, parágrafo 2º do CPP, né? Que diz o seguinte: a instalação de dispositivos de captação ambiental poderá ser realizada por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa
nos termos do artigo tal da Constituição Federal. Então, aquilo que era jurisprudência se transformou em dispositivo legal. Professor, qual o alcance desse, entre aspas, exceto na casa? Não vou entrar com vocês nesse tema, mas eu falei com vocês mais cedo que se vocês quiserem analisar, eu tenho um material escrito sobre isso, gratuito, no site da editora Juspod, sobre esse ponto específico que eu trato lá, posição da doutrina. Vou deixar aqui para vocês vão entrar no site da editora Juspod, vão procurar o meu livro Delegado de Polícia em Ação, e tem aqui o tema da atualização. Dentro da atualização é o tópico de número, só confirmando aqui, tópico de número 28, tá? Que eu vou trabalhar a questão rapidamente da interceptação ambiental. E tá aqui as 3 correntes sobre o que significa exceto na casa, né? De acordo com a doutrina, material gratuito para vocês, material gratuito. Então, muito cuidado, porque a captação ambiental, ela pode sim, em muitos dos casos será acumulada com o mandado de busca e apreensão, já que é um mandado de busca que vai te permitir entrar em certas localidades para, por exemplo, instalação dos dispositivos, tá? Instalação dos dispositivos. Então, pessoal, em relação à captação ambiental, esses eram os pontos centrais que a gente tinha para trabalhar, tanto os aspectos doutrinários, jurisprudenciais, tudo, exatamente tudo que nós conversamos aqui, jurisprudência, doutrina, consta aonde? Do nosso material Caveirão, né, do curso de peças práticas, que ele estará na promoção amanhã, a partir das 8 horas. Amanhã começa a nossa Black Week, curso de peças com 50% de desconto, preço que eu repito, não é mentira, que eu nunca fiz no meu curso de peças, o valor a R$120 mais ou menos, né? Um pouco mais de R$120 no nosso site www.brunozanotti.com.br. Beleza, galera? Meus amigos, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu não deixei de responder nenhuma dúvida, tá? Todos os meus cursos têm o material, o nosso Caveirão, os vídeos de análise do material. Dá uma olhada no site, tudo que tem, os vídeos que tem, o material que vem, tá lá no site. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no meu site. Dentro de Fale Conosco tem o meu WhatsApp também, ou se você quiser falar aqui pelo Instagram também, pode falar comigo sem dificuldade nenhuma, tá? Sem dificuldade nenhuma. Tem uma pergunta que o colega fez. Professor, muito interessante essa pergunta. Professor, tenho que escrever Código de Processo Penal ou posso abreviar? Pessoal, pode abreviar Código de Processo Penal? Pode, mas você tem que saber como fazer uso de abreviatura. Não é simplesmente na primeira vez que você escrever CPP. Tem concurso que pontua você negativamente, tem concurso que não liga para isso. Eu já vi até não lembro qual foi a banca, uma banca de menor expressão, uma banca mais estadual, em que a prova de um aluno, ela deu pontuação negativa pelo uso do CPP, a abreviatura, e em outra prova, do mesmo concurso, não descontou o ponto da pessoa, né? Como que usa o CPP, a abreviatura? No meu curso eu falo vários aspectos relacionais. Como usar CPP, errei, como procedo em relação aos erros, como usar palavra estrangeira, latim, alguns erros muito comuns de português, como fazer uso do através, né? Como fazer, enfim, são vários aspectos relacionais que eu trabalho no curso também, não é só o conteúdo jurídico, eu tenho essa preocupação com vocês. Uso de vírgula em alguns pontos, como citar lei, como eu uso umas palavras com letra maiúscula, quando usar com minúscula. Vários pontos que eu já vi pessoas errando, tá? Então, CPP, como que eu faço uso do CPP? Não é simplesmente na primeira hipótese já jogar CPP, não. Como que você usa qualquer abreviatura? Primeiro você vai usar, por exemplo, de acordo com
o código, de acordo com o Código de Processo Penal. Aí você vai colocar entre aspas depois CPP e vai utilizar. E na sequência você vai poder já utilizar o CPP sem dificuldade nenhuma. Atenção! E a sacada é, essa é uma regra que vale para siglas que efetivamente existem e que são utilizadas. Como assim, professor? Você não vai poder utilizar, por exemplo, a sigla, por mais que você queira, TIDH, como eu já vi vários alunos usando. Tratados Internacionais de Direitos Humanos, o aluno quer resumir como TIDH. Essa é uma sigla que ela não existe. CPP, CP, STF, STJ, TJ, beleza. MP, PM, PC, beleza, mas usando da forma correta. Por exemplo, um grande problema que eu vejo, como citar a Constituição. Qual que é a sigla correta da nossa Constituição? CF? CRFB? CF/88? CR/88? Eu vou ser sincero, eu sou professor de constitucional e eu já vi livros de constitucionais citando de todos os jeitos possíveis. Na hora da prova, Constituição Federal é o único diploma que eu efetivamente sugiro que você coloque ele por extenso, porque não se sabe exatamente qual seria a forma correta. Tá? Então, respondendo a pergunta do colega. E cumprimento em escritório de advocacia, né? Eu fiz um post muito recente sobre isso. Esse é um material também que está no Caveirão. Por quê? O cumprimento de busca em escritório, estou abrindo aqui para pegar para vocês os julgados. O cumprimento de busca e apreensão em escritório de advocacia, além, né, de ser um local fechado como outro qualquer, ele tem requisitos específicos para a luz da jurisprudência do STF para cumprimento no escritório. Quais são esses requisitos? Estou abrindo aqui, aí achei. Esse é um material que também está no nosso Caveirão, tá? Como eu falei, o Caveirão não tem somente o esqueleto, mas também diretrizes jurisprudenciais, diretrizes doutrinárias, material muito completo. Quais são os 4 requisitos para o mandado de busca e apreensão ser cumprido no escritório de advocacia? Por exemplo, captação ambiental, em que você tem que fazer gravação de uma escuta no escritório de advocacia. Vamos dizer que essa seja a peça. Quais são os 4 requisitos a serem cumpridos, a serem preenchidos, que o delegado tem que demonstrar no momento da representação? 1. O delegado deve indicar de forma específica e fundamentada a necessidade de a busca ocorrer no escritório de advocacia. Primeiro ponto. Tá? No ponto 2, primeiro ponto, então o delegado deve indicar de forma específica e fundamentada a necessidade da busca no escritório. Ponto 2, caso haja mais de um endereço de busca, vamos dizer que a questão envolva acumulação com buscas e apreensão em vários lugares. O mandado para o escritório, ele deve ser específico, é um mandado único e exclusivamente para o escritório de advocacia. Não pode ser um mandado com mais de um escritório de advocacia. Tudo está no Caveirão, está no nosso curso. Ponto 3. A busca, ela obrigatoriamente tem que ser acompanhada por um representante da OAB. Representante da OAB tem que acompanhar a busca. Ponto 4. A busca, o mandado de busca tem que indicar exatamente o que será feito no escritório de advocacia. Repetindo, o mandado de busca tem que indicar exatamente o que será feito no escritório de advocacia. Por que vai estar lá? Por exemplo, no caso da captação ambiental, para instalar
os instrumentos de captura, né, os pontos eletrônicos. Se fosse uma busca qualquer, fora de uma captação, então você tem que indicar o que vai ser. Está tendo o que lá no escritório de advocacia? Você vai buscar dinheiro, algum objeto específico, está tendo tráfico de drogas no local, você tem que indicar o que está acontecendo. É para buscar um item específico? Isso tem que estar indicado para fins de busca no escritório de advocacia, tá? Quais são os julgados nesse sentido, professor, do STF, se eu quiser citar no dia? Anota aí os julgados do STF. HC 91.610, HC 91.610 e um que é inclusive esse segundo é desse ano, que é a reclamação RCL, reclamação 43479. Reclamação 43479. Todos esses julgados, tudo isso que eu estou falando com vocês, tem detalhes no nosso material do curso, tá? Cuja promoção, nossa Black Week, 50% de desconto, inicia amanhã, com vagas, pouquíssimas vagas para o curso com correção individualizada, tanto no curso com correção, isso não é marketing, isso é verdade, tanto no curso com correção quanto sem correção, os valores de desconto estão em preço que até então eu nunca tinha feito, tá? Então, por somente uma semana, preço imperdível, imperdível. Pessoal, eu acho... colega perguntou, professor, onde eu pego o material para eu ler, né, relativo à derrubada dos vetos, já que tem um tema que tem relação direta com a captação ambiental? Respondendo ao colega, você vai entrar no site da editora Juspódio, vai fazer a busca do meu livro, Delegado de Polícia em Ação, e vai clicar aqui, ó. Tá vendo? Atualização. Você vai entrar na atualização, vai no item de número 28. Aliás, essa atualização eu acho que ela é obrigatória para todos vocês que estão lendo, tá? Porque eu vou trabalhar ali todas as novidades, julgados relativos à atuação do delegado de polícia em 2021. Todos os julgados desse ano até agosto. Vai ser uma nova atualização agora em novembro, que eu vou colocar mais julgados aí nesse material. Mas já pode pegar todos os julgados desse ano relativos à atuação do delegado, temas relativos à representação do delegado de polícia, prisão preventiva e tudo mais que for, material completo ali para vocês baixarem, né? Como eu falei com vocês, foi um compromisso que eu firmei nessa edição, tá lá na nota edição, que é o compromisso de manter o livro atualizado por um ano desde a data da publicação. Estou entregando isso para vocês. A terceira nota de atualização sai semana que vem, tá? Então o livro absurdamente atualizado para vocês. 7ª edição do nosso livro, tem modelo de peça, atuação do delegado, jurisprudência, tudo que vocês precisam ali. A título de curiosidade, delegado PCRN, o último concurso que teve, delegado PCRN, 100% das questões discursivas estavam no nosso livro. 100%. Tive até aluno que mandou mensagens para mim, fiquei super feliz, né, de pessoas... O rapaz leu o livro na semana, 2 semanas antes da prova. Ele falou que ele conseguiu lembrar de todos os temas, porque são trabalhados no livro, tá? Então, meus amigos, é isso daí. Finalizamos nossa live por aqui. Respondi todas as dúvidas, tá? Respondi todas as dúvidas, acredito eu. Se faltou alguma coisa, pode mandar direct que a gente conversa. Professor, quero o material da live. Como que eu faço? Pode deixar o seu e-mail no meu direct. Dos alunos de ontem eu já mandei. Quem me pediu da aula de ontem, da live de ontem, tá? Já tá no e-mail de vocês. Se quiser, só deixar mandar por direct que eu mando para vocês. E amanhã temos a nossa terceira e última live, que é a peça que vocês mais pediram. Foram mais de 100 votos para ela, que é o despacho para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. E vamos fazer comentários com ela
combinando ela com iniciamento, combinando ela com preventiva, combinando ela com temporária. Então, se a live de hoje foi boa, a de amanhã é 3 vezes melhor do que a de hoje, porque é muito conteúdo. Beleza, pessoal? Então, amanhã, 19 horas, mais uma vez, marcada a nossa live aqui no nosso Insta. Beleza, meus amigos? Forte abraço, continuem estudando, tem muito concurso no horizonte, sairão mais outros concursos. Delegado Espírito Santo, eu sou daqui, eu sou delegado do Espírito Santo, né? Delegado do Espírito Santo. Eu acredito que se não sair em dezembro, sai em janeiro o concurso, tá? Então, acreditem que temos muitos concursos públicos a caminho, tá? Então, amanhã, inscrição no nosso curso, não perca essa oportunidade, tá? Vamos junto, quero ver você junto comigo amanhã no nosso curso de peças práticas, né? Beleza? E não perca a nossa live amanhã, 9 horas, como eu já falei várias vezes para você, às 19 horas amanhã, tá bom? E o Cleison aí, conheço o Cleison, grande amigo, um cara que eu tenho um carinho imenso, cara fantástico, super inteligente. Paulo, manda um abraço aí pro Cleison também, que delegado fantástico aí, já trabalhei com ele várias vezes, tá? Precisando do material da live, só deixar aí a mensagem no direct. Nos vemos amanhã. Galera, fiquem com Deus. Muito boa noite. Marque aí na sua agenda, 19 horas. Tchau, tchau.